Bom dia pessoal, hoje eu vou estar introduzindo a linguagem HTML para vocês, que é a linguagem mais importante que tem na web, no caso a linguagem que todos os browsers conseguem ler e quando o usuário visualiza a sua página na web ele está lendo o código em HTML. Então vou começar abrindo o meu editor de texto, no caso do Windows você pode usar o próprio Notepad, que já vem instalado no sistema operacional. No caso aqui do Mac tem esse editor de texto aqui, que também pode ser utilizado. Eu vou usar o Sublime Text, que é um editor de texto que eu escolho para fazer a programação. Então, começando com a estrutura, sempre que quando você for iniciar um arquivo em HTML, vai começar com a tag HTML, né? As tags HTML têm que ser fechadas. Então, quando você abre uma tag em HTML, você também tem que fechar essa tag em HTML. A estrutura básica é HTML em volta de todo o código, head que vai conter todos os arquivos que você vai importar para esse site e também, no caso, vai conter o título do seu site, né? A tag title, que nada mais é que a expressão que aparece na aba de cima do browser, né? Vou aqui abrir o browser para vocês terem uma noção. Vou abrir o Google. Então o title é exatamente isso daqui que aparece na aba, né? Quando você colocar o title, ele vai começar a aparecer essa expressão que você escolheu. Aqui eu vou escolher, vamos dizer, é, primeira aula em HTML, só para vocês terem uma noção. E para conter todo o nosso código, todas as informações que vocês vão querer que o seu usuário veja, você vai abrir uma tag chamada body. Bom, aqui a gente já tem a estrutura básica do HTML. Vou fazer um teste, vou escrever aqui Hello World ou Olá Mundo, né? Para quem prefere em português. E vou salvar. Nesse momento você vai identificar que seu arquivo é um arquivo HTML. Então eu vou abrir minha pasta aula 1 aqui de HTML, vou colocar o nome início. Depende, o nome independe, você pode colocar o nome que você quiser, mas a extensão tem que sempre ser HTML. E então eu vou salvar essa pasta, esse arquivo no caso, desculpe, e agora a gente está pronto para visualizar nosso arquivo pela primeira vez, né? Então vamos lá, eu vou abrir essa pasta que a gente acabou de salvar e vou pedir para que ela seja aberta com o browser, com o meu Firefox padrão. Então vamos lá, tá lá o nosso title, primeira aula em HTML e nosso Hello World, Olá Mundo, como a gente desejava. Então, bom, agora o arquivo está salvo, toda vez que a gente manipular e salvar, é só dar um refresh no browser e ele já vai atualizar e já vai mostrar pra gente o arquivo com todas as atualizações já feitas. Essas tags aqui vão estar sempre presentes no HTML, body, head, title e outras, né, que agora eu vou mostrar para vocês também outros exemplos, que vão identificar qual que é a finalidade daquele bloco, daquela sequência de informações, né? Então, HTML para dar o início ao arquivo, né, e fechar também, o head para conter o seu título e as importações, tudo que você for incluir nesse arquivo, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. O title, que é aquela abinha que fica no browser, mostrando em cima ali mais ou menos um título da página, etc, o que você quiser mostrar. E o body, que vai conter todas as informações, todo o conteúdo do seu HTML. Eu vou mostrar para vocês agora umas tags diferentes, né? Você pode usar a tag, por exemplo, H1. O que é H1? H1 ela significa header, ou esse H. E o H1, o 1 é o número do título. Então o que acontece? Você pode colocar H1, H2, H3, até H6. Quanto maior for esse número, menor vai ser o título, né? Então eu vou colocar aqui um exemplo, né? Exemplo de título tamanho 1. Vamos lá, vamos ver o que ela altera no nosso arquivo.
vocês veem que tá muito maior, né? Tá muito mais evidente, realmente é um título, né? Vou acertar aqui o X, né? Pra gente poder visualizar da forma certa, né? Pra não ter erro de português também. E agora eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença do H1 para outro tipo de H. Vou pôr H2, né? Exemplo de título tamanho 2. Salvei e vocês podem ver agora que é um título menor. Isso vai até o H6, né? Se vocês quiserem ver um exemplo do menor título possível, aqui tá. Vamos ver o que ela vai, qual que vai ser a alteração. Então, até aqui vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona a tag. Essa tag que ela vai falar, ela realmente significa um título, etc. Dependendo da tag, ela vai significar coisas diferentes, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês mais uma tag que é bastante utilizada, que é a tag P. O que é P? É parágrafo. Como sempre, fechando a tag, né? Vamos colocar aqui um exemplo de conteúdo. Então, nada mais é que uma tag que identifica a presença de um parágrafo, a presença de uma quebra de linha, a presença de um texto que tem que haver quebras de linhas. Então, exemplo de parágrafo 2, vamos ver como é que fica. Bom, vocês entenderam como é que funciona o parágrafo. Se eu tirar essas tags P, o que ele vai acontecer? Ele vai ordenar essas duas. Ele não vai respeitar, como no meu arquivo, os espaços, os enters. Ele não entende essa diferenciação. Ele vai acabar colocando tudo na mesma linha. Então a gente usa a tag P para fazer essa diferenciação de linhas e para melhorar a visualização do usuário, né? Também tem N outros tipos de tags, como a tag image. O que é uma tag image? A tag image é a tag imagem. Vocês vão perceber que nesse caso eu não vou colocar um close. Então no caso aqui eu vou colocar dentro dessa tag o atributo src. O que é src? Significa source em inglês. Source em português é fonte. E nesse caso, dentro desse source, você vai colocar o diretório da sua imagem. Eu posso buscar essa imagem colocando o diretório que ela está inclusa. Então, no caso, se a gente dá o refresh aqui, aparece a tal da bola. Aí, pô, mas colocar tudo no mesmo diretório vai ficar confuso uma hora? Não, realmente você tem a liberdade de criar, por exemplo, uma pasta imagens e inserir dentro do seu diretório, colocar a bola dentro dessa pasta imagens. Pô, mas agora se eu fizer o reload, pô, a bola sumiu. Exatamente, mas é porque você está indicando a fonte errada. Agora a bola está dentro da sua pasta imagens. Então você tem que colocar o diretório completo, né? Dando refresh de novo, a bola aparece novamente. Também a gente pode começar a conversar sobre campos que eu gostaria de inserir informações. Então, todo campo que você vê nada mais é que o input. É o campo input, que também é um campo que não possui o closer, né? Então, por quê? Porque você não vai inserir nada entre as tags. As informações elas vão estar contidas dentro dessa tag em forma de atributo, como na imagem que tem o src. Então, o input, se a gente salvar dessa forma, vai aparecer já o quadradinho, né? E nesse caso aqui, você pode escolher os types. Então, o type pode ser text, que é o input de texto, né? Aqui vocês já podem ver como é que funciona. Pode, no caso dos inputs, quando você cria um formulário, você tem que ter o botão para submeter esse formulário, para enviar esse formulário. Então, qual que é a diferença? Você vai criar um input, mas o type dele vai ser igual a submit. O que esse type submit vai significar? Vai significar um botão para enviar os dados. Aqui no caso ele já
me dá um exemplo de botão com todos os atributos já inclusos, o valor, etc. Aí você fala, poxa, mas eu queria ajudar o meu usuário a, a saber o que, que eu quero que ele insira nesse campo. Bom, você vai usar o atributo placeholder. Bom, eu estou usando esse atributo placeholder no input type text. Eu vou colocar insira seu nome. Opa, vamos lá ver o que está acontecendo. Ele já coloca, já informa o usuário o que ele tem que inserir o nome, já coloca o valor que você colocou no placeholder como um valor padrão do campo. Na hora que você começa a digitar, ele já some e já dá espaço para que você digite a informação que você deseja enviar. Uma outra tag muito importante, que eu acho importantíssima e eu acredito que a gente não possa deixar de colocar aqui nessa aula, é a tag BR. O que é BR? BR é break, é uma quebra de linha. Então, no caso aqui, vocês podem ver que meu input tá meio desalinhado, um pouco para a direita, por causa da imagem ali e tal. Eu coloco um break ali, ele já vai fazer a quebra de linha, ele vai para baixo. Então, o break ele vai significar quebra de linha. E a última tag dessa aula, mas não menos importante, é a tag HA, que nesse caso possui o closer, porque você pode inserir coisas entre essas tags. E o que é a? A é a tag que informa um link. Então, primeiramente, eu vou colocar a palavra que eu gostaria de utilizar para ajudar meu usuário a saber que aquilo é um link. Eu vou colocar nesse caso o clique aqui, você pode pôr o que você quiser, ver mais, etc. Nesse caso aqui, o clique aqui ficou na mesma linha do input, eu não gostaria de deixar na mesma linha. Qual que é a tag que eu vou usar? Isso, o BR. Salvei o BR. O que ele faz? Quebra de linha. Putz, mas está muito perto. Eu gostaria que ele ficasse um pouco distante do meu input. Então eu vou pôr mais um BR. Pronto, duas quebras de linha. Vai deixar uma linha de espaço aí para a gente poder visualizar. Eu vou colocar aqui o atributo href, que nada mais é que a referência ao site que você gostaria que o usuário fosse direcionado na hora que ele clicasse nesse link. Eu vou colocar o site do Google aqui, que todo mundo já conhece, só como exemplo, certo? Então, Google, clique aqui, vamos dar o salvei, vou dar o refresh. Opa, ficou com uma corzinha diferente. Agora ele entendeu o que é um link e o que eu estou fazendo. Opa, cliquei, ele foi para o site do Google. Então, pessoal, vocês já entenderam como é que funciona essas tags, as tags importantes aí do, do HTML, e em poucos minutos vocês já estão entendendo como é que funciona mais ou menos essa linguagem. Bom, nas próximas aulas eu vou estar aprofundando mais essas questões do HTML, etc. E vou estar entrando também em outras linguagens que vão trabalhar junto com o HTML para tornar esse site um pouco mais dinâmico. Muito obrigado pela atenção nesse momento e eu espero vocês na próxima. Abraço.